eu não sabia de nada sobre a Bíblia, né? E eu aprendi muito na minha carreira, né? E vou falar um pouquinho, um texto aqui, de apóstolo Paulo. E eu estava relembrando, irmãos, eu era, todos os dias, todo sábado, eu era viciado em jornal de Mariporã, jornal da cidade, acho que tem ainda, deve ter. E eu lia tudo o jornal, irmãos, eu era viciado, cada sábado eu pegava um jornal, sabia de tudo, sabia o que estava passando em Mariporã, sabia o que estava vendendo, né? Tanto que a minha casa lá, nós achamos no jornal, foi procurando, achando, né? Mas eu vi que não era bom ler jornal, né? Eu já era convertido, irmãos, já era. E aí foi transformando. Aí falava para os irmãos: oh, como é que eu faço? Como é que eu falo bem em você, né? Pastor meu falava, né? Você tem que pedir todo dia conhecimento para Deus, né? Aqui está o tema, né, de hoje, que fala: e não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já está aqui, irmãos, já está aqui, mudança, né? Unção da revelação. Mas o Fábio aqui entrou, né? Eu achei que a unção da revelação pular, estou revelando para você, irmãos. Não é, irmãos, não é. A maior revelação está na palavra, porque nós temos que ter atitude. Na época que não era convertido, que eu era do mundo, eu fazia tantas coisas, mas hoje você não faz mais, porque Cristo habitou em você, né? Através do Espírito Santo. A unção da revelação é através do Espírito Santo, que habita em cada um de nós, né? Então, aí eu passei a entender a palavra de Deus, passei a entender que a palavra é que nos transforma. João ali 8:32 fala: conhecereis a verdade e ele vos libertará. Libertará do que, irmão Benê? A igreja daquela época que eu passado, fala, hoje mesmo está falando: não conformeis com esse século. Muito fala com esse mundo, porque esse mundo não pertence a nós. Amém? Hoje nós temos que ter uma mente regenerada através de Cristo, que morreu naquela cruz por nós, né? E queria passar para os irmãos alguma palavrinha aqui. Vamos ver só um pouquinho a conversão de Paulo, né? Hoje Paulo, ele fala assim, ó, eu Paulo, lá em Efésios 1, ele fala assim, ó, eu Paulo, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo, seguidores fiéis de Cristo. Se hoje nós estamos, né, aqui, porque nós deixamos que o Espírito Santo entrasse em nossa mente. Nós não estamos com a nossa mente obscurecida, né, pelo mundo, pela qual não nos faz, né, não nos dá alegria, né? Do mundo eu era, hoje eu não sou mais. Nós somos hoje de Cristo Jesus, porque nós estamos transformados pelo nome de Jesus. A palavra, acho que a Mansara que falou, né, que o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então nós temos que ter uma mente transformada hoje. E aí eu estava relembrando que aqui fala, né, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, né? Ele estava escrevendo essa carta aqui ao povo de Éfeso, um povo, né? Ele fala que eu escrevo essa carta, né, e peço que seja a vontade de Deus, pela vontade de Deus. Então nós temos que ter um coração regenerado, um coração transformado, né? Eu separei aqui um versículo,
que diz assim, tá aqui mesmo em Efésios 15, que diz assim, ó, desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo, em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresça no conhecimento dele. Olha que palavra que Paulo está falando aqui, né? Lá em Romanos fala que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Romanos, que é 8, se não me engano é 8, 16, 15, 16, um pouquinho adiante. Nós somos herdeiro e co-herdeiro de Deus, nós somos filhos, nós vamos receber, né? Fui conversar com os irmãos, alguns dos irmãos, e eu falei, Senhor, eu preciso orar antes, eu não vou fazer nada se não for da minha vontade. Eu peço sabedoria, entendimento, né? Achei que os irmãos iam pular, iam falar tanta coisa, que nada, irmãos, nossos irmãos daqui da igreja são uma benção, né? Porque deixou a sua mente entrar o melhor, que é o Espírito Santo. E eu sempre falo, irmãos, que a maior revelação está na palavra, né? Cristo se revelou para nós através da palavra, e hoje nós podemos entender, né? Eu vejo aqui Paulo falando que ele participou da morte de Estevão, ele estava junto ali. Olha que conversão, olha que transformação que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, né? E nós cantamos aqui, ó, um louvor aqui, né? Santo, nós somos santos, porque nós somos separados, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não deixamos que nada venha entrar em nossa mente. Muitas vezes o inimigo quer tentar colocar dúvida na nossa mente, mas, né, quando nós oramos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não deixa que nada, né, entre em nossa mente. Nós temos que ter uma mente pura, nosso coração não pode estar fechado, tem que estar sempre alegre, aberto para conversar com os irmãos, né? Muitas vezes eu falo muito assim, né? Muitos meus vizinhos lá falam assim, o Benê está sempre alegre, né? Porque eles veem na gente o Cristo verdadeiro, não é verdade? Então, e um pouquinho mais aqui da palavra, irmãos, notei tudo aqui, viu, irmãos? Eu vou fazer uma copinha aqui, tá? Uma cópia. Fala que a unção da revelação é uma dádiva, que não vem do homem, não vem do pastor, não vem de mim, não vem do Dodô, não vem de ninguém, vem de Deus, vem do Senhor, né? Então, eu estava comentando, né, com a minha esposa esse dia, né, e eu falei, estava tão alegre, né, de receber a notícia que você é ungido a pastor. Aí os irmãos já começam a chegar na igreja, paz pastor, a paz pastor. Irmão, é grandioso, eu sou feliz, irmãos, e eu creio que os irmãos também são felizes, porque eu sempre falo, né, minha esposa fala assim, você está alegre? Você não sabe o que está esperando pela frente. A minha esposa falou para mim, eu falei, deixa eu ficar alegre, pelo menos por um dia, né? Aí ela falou assim, o pastor pode mandar você lá para não sei para onde. Eu falei assim, a gente vai, ué. Falei para ela, a gente vai e você vai comigo, né? Então, irmãos, é muito bom, irmão, a gente receber a unção do Senhor, a unção da revelação, né, que é a palavra, e temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas mentes todos os dias, né? E o Paulo fala, né, seja meu imitador como eu sou de Cristo, né? E é tremenda a palavra de Paulo aqui,
que eu estava lendo, né? Paulo, ele participou de tudo isso, né? Precisou, né? Passar por tudo que ele passou, mas lá na frente, né? Ele foi uma bênção. Ele pregava a palavra, abria a igreja. Ele fala, aí ele fala aqui no início da Efésios, né? Apóstolo de Jesus Cristo. Vocês são de Jesus Cristo, né? Então, que nós vemos esse ano, irmãos, ser uma bênção na mão do Senhor, né? Eu creio que muitos vão ser tocados pela unção da palavra, pela unção. Cada dia aqui vai ter um tema, né? Cada tema que nós tiver aqui, e que seja uma bênção em nossas vidas. E aqui diz, né? Fiz uma copinha aqui, diz assim, uma cópia que diz assim: e ela nos permite ver além da circunstância, porque nossos olhos estão focados somente no Senhor. E tudo que nós fazemos, irmão, que nós vamos fazer para a glória de Deus. Nunca fazer para engrandecer o homem, engrandecer, né, o nosso irmão que está ao nosso lado. Não, engrandecer o nome do Senhor. Porque foi através do Espírito Santo que Ele abriu nossa mente. Foi através do Espírito Santo que Ele revelou para nós o que Jesus representa em nossas vidas. E é tremendo que ali quando foi batizado Jesus ali no Rio Jordão, ali é tremendo, porque quando ao sair ali, né, do rio, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu ali como uma pomba, né? Aí ele fala que esse é o meu filho. Aí disse, lá do céu disse, né? Esse é o meu filho, né? Em quem a minha Bíblia está, em quem me se alegro, em quem me alegro. Esse é o meu filho, em quem me comprazo. Então esse é o Jesus que nós conhecemos, né? Muitos falam assim, revela para mim. Eu falei, eu revelo mas na palavra. A revelação está na palavra, né? Então, e nós cremos somente no Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que nele há. E aí fala, né? Vai com fé e com unção, a unção de Deus, né? E mais um texto que eu separei para os irmãos aqui. Fiz uma colinha aqui, viu, irmãos? Mais um texto que está em... Dodô, coloca para nós, irmão Dodô. 1 Coríntios 2,10. Ele nos revelou. Apóstolo Paulo, né, fala aqui, 1 Coríntios 2,10 diz assim: Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É forte a palavra de Deus, né? Por que é forte? Porque a palavra, a Aline fala que ela é penetrante, a palavra é tão forte. Coloca para nós, Dodô, Romanos 4,12. Romanos não, é Hebreus 4,12. Amém, Jesus. Aqui diz, irmãos, olha, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração, né? Então ela é poderosa, a palavra do Senhor é poderosa, e a revelação está na palavra, irmãos, né? Então todas as coisas que nós for fazer, que nós façamos para a glória de Deus, porque a palavra nos revela. A palavra é a unção da revelação, né? É a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Então, e mais um texto aqui. Isso aqui eu não separei, irmãos. Marquei aqui, mas eu não separei. E tem uma palavra que fala para nós, né? Que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E nós amamos o Senhor. Nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, né? E que é a unção da revelação, né? E eu separei tanta coisa aqui, irmãos, na hora de falar,
some tudo. Amém, Jesus? Fiz uma colinha aqui, eu lendo a Bíblia e fazendo uma colinha, irmãos. É assim que a gente começa, né? E diz assim, olha, quando nós pedir algo, aí peça a Deus para que a unção da revelação seja derramada sobre vocês e sobre também a igreja do Senhor, para que possa entender e cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, né? Então, nós temos que entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas, né? E que a nossa mente seja revelada todos os dias, né? Através da unção da revelação, porque é Ele que nos revela. Todos os dias, de domingo a gente vem para a igreja, né? Deus está revelando para nós através da palavra. Quantas vezes eu não falava assim, eu falava assim, Senhor, essa palavra foi para mim, irmão, foi para mim. Eu falava com a Maílza no carro, Maílza, essa palavra foi para mim. Aí ela falou, não, foi para todos nós, foi para todos que estão ali ouvindo a palavra de Deus, né? Então a palavra não é só para um, irmãos, é para todos, mas nós temos que estar, né, com o nosso coração aberto, com o nosso ouvido atento para ouvir a palavra, né? Todos os dias estamos nesse dia da campanha, e eu sei que grande coisa Deus vai fazer na vida dos irmãos, né? Porque nós estamos aqui, né, focados somente na palavra dEle, que é a revelação, né, do Senhor, e através do Espírito Santo, Ele age em nossas vidas todos os dias, né? Peça para Deus, irmãos, sabedoria, peça para Deus entendimento. Lá em 2 Timóteo 1,7 fala que ele deu para nós sabedoria de entendimento. Ele não deu sabedoria de covardia. Então, se nós vamos receber a unção esse ano, né, para que nós abrace aquele que Deus colocou em nossas mãos, né? Até vocês, não que os irmãos, né, não tenham, mas todos os irmãos, né, que seja preparado e hábito para ouvir a palavra do Senhor, né? E é isso que a palavra que eu queria passar para os irmãos nessa noite, palavra de bênção, de revelação, né? Muitas vezes eu não falei nem um tanto que eu separei, irmãos, né? Mas muitas vezes o Espírito Santo me falar só isso aqui, não é para falar mais, né? Então, se eu falar daqui em diante, não é eu falando, entendeu? Então, que Deus abençoe os irmãos, né? Através da palavra, que amanhã tem mais, né? Tem mais um dia amanhã e assim por diante, né? Porque eu recebi a bênção do Senhor, o testemunho que eu dei foi nos 12 dias de clamor. Foi nos 12 dias de clamor. E, irmão, faça uma carta, irmão, escreve uma cartinha para Deus, né? Pede para Ele o que os irmãos estão colocando, o que o irmão está pedindo, escreve numa carta e traz para a gente estar orando. E foi através desse propósito que Deus abençoou a minha vida, e eu creio que vai abençoar a vida de todos os irmãos que estão aqui nessa noite, né? Porque nós temos a sabedoria, nós temos o conhecimento, né? A unção da revelação é isso, irmão, é que o Senhor todos os dias vem dar sabedoria e entendimento para cada um de nós, amém? Essa palavrinha que eu ia deixar para os irmãos, e eu agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui, eu agradeço, né, por Deus colocar a cada um de vocês, irmãos. Quando às vezes eu chego assim, eu tenho vontade de abraçar os irmãos, beijar o irmão, né? No sentido de alegria, no sentido de comunhão, né? E que Deus abençoe a vida de vocês, irmão, né? Quando nós estávamos procurando uma igreja, a Maílza conversou com o pastor, falou: pastor, eu quero uma igreja onde Jesus é o dono. O pastor falou assim: então você encontrou uma igreja que lá Jesus é o dono, amém? E Jesus e o Senhor está todos os dias, todo culto Ele está fazendo milagre, irmão, fazendo milagre, cura, né? Está nos abençoando, porque aqui nós cremos na revelação, que a melhor revelação foi Cristo em nossas vidas, né? Nós deixamos as coisas
passado, as coisas velhas passou e Ele fez novo todas as coisas em nossas vidas. Amém, irmão? Deixa a palavrinha que eu deixar para os irmãos. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor? Amém. Se coloca em pé. Vamos fazer as contas aqui.